Estamos em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 62. Mateus 27, 62. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, Jesus no caso que ele fala, vivendo ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. A mensagem foi feita, foi dada, foi pregada e ela se espalhou. Parece que as pessoas se esquecem do que Jesus fala. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada aqui que aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús se lembraram de tudo, de todas as mensagens de Jesus. Só que eles não lembraram da parte que Jesus dizia que ao 3º dia ressuscitaria. Tanto é que quando Jesus apareceu no meio deles, que eles estavam a caminho de Emaús, eles estavam entristecidos, chateados, porque já era o 3º dia e para eles até agora não aconteceu nada. E às vezes a gente está andando com Jesus, irmãos, andando com a palavra de Deus, e até agora parece que nada está acontecendo. Parece que a nossa oração não surte efeito. Parece que a nossa oração bate no teto e volta. Mas não é para se entristecer, preste atenção nisso aqui. Você precisa se lembrar do que Deus falou. Isaías 43, 26, a Bíblia Sagrada diz: procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Somos nós que precisamos trazer a lembrança daquilo que Jesus disse, claro que com a ajuda do Espírito Santo. Por isso, a necessidade de se ter o Espírito Santo, que nos lembra da palavra de Deus, nos guia na verdade e nos faz lembrar da verdade, da palavra de Deus, dos ensinamentos, para que quando chega no momento de tristeza, de luta, de guerra, o Espírito Santo nos traga a lembrança, a pregação do Evangelho, aquela palavra que Jesus trouxe para a gente, no momento bom, no momento de bênçãos, mas que com o tempo não perde o efeito, não perde o poder. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Mas aqui a Bíblia está dizendo que até o ímpio lá se lembrava de que Jesus havia pregado, de que ressuscitaria. Está aqui, depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se deu o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. Olha só que malandragem, que maldade. Mas eles não acreditavam também que Jesus podia ressuscitar. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Vamos para o capítulo 28, só que eu vou pedir para que o Dudu lá coloque na NBV, o Dudu é o Guilherme que está lá, põe na NBV, vamos ler um pouco agora nessa versão que diz assim: depois do sábado, no domingo pela manhã, bem cedo, quando um novo dia estava nascendo, Maria Madalena e a outra Maria foram ao túmulo. De repente houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu dos céus, rolou a pedra da entrada e se sentou sobre ela. O rosto dele brilhava como um relâmpago, e a roupa dele era branca como a neve. Versículo 4: quando viram o anjo, os guardas
tremeram de medo. Desmaiaram e ficaram como mortos. Foi a mesma situação quando Paulo ia a caminho de Damasco, que veio um clarão dos céus e as pessoas ficaram cegas, ficaram sem enxergar, temerosas, como mortas. Mesmo quadro, mesma situação. Ninguém consegue contemplar essa luz do jeito que ela é, do jeito realmente que ela é. Mas o que me chama a atenção aqui, preste atenção, é que os guardas também viram o anjo. Eu estava meditando na palavra de Deus, como é que pode? Eles viram tudo aquilo, eles sabem o que aconteceu, mas ainda assim não creram. Lembra que eu falei aqui na sexta-feira? Infelizmente, nem todos que veem, creem. Jesus falou para os discípulos, falou para Tomé: ô Tomé, porque você viu, você creu? Bem-aventurado os que não viram, mas creem. Eu não tive que ver Jesus para acreditar nele. A palavra falou no meu coração. E eu passei a acreditar nele, a colocar a minha confiança em Deus. Não sou melhor do que ninguém. Ou a gente crê, ou a gente não crê. É a frase que o missionário fala, que eu guardei no meu coração. Se você crer, você vai ter. Se você não crer, só não vai ter. Não adianta espernear. Ou você crê para ter, ou você não crê para não ter. O não acreditar não te permite ter, conseguir, vencer, conquistar, ganhar. O que muda tudo é o crer. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. A mulher do fluxo de sangue que tocou em Jesus e foi curada, Jesus disse para ela: a tua fé te salvou. Se tu não tivesse fé, você estava dentro d'água. Se você não acreditar, você está dentro d'água. Crer em Jesus é crer na palavra dele. Crer em Jesus é acreditar na obra da cruz. Crer em Jesus é acreditar que na morte dele eu recebi a sua vida. Isaías capítulo 53, pode ser na RC mesmo, por favor. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem deu crédito? A gente está pregando, irmãos. Eu estou pregando. Missionário Soares está pregando agora. Os pregadores no mundo, não só da Igreja da Graça, estão pregando agora. Quem está dando crédito? Você vai ver aqui, irmãos, que teve discípulos que andaram com Jesus, que ouviram o que Jesus ouviram o que Jesus pregou, e no dia que encontraram com ele, não tinham certeza que era ele. A incredulidade é tanta. Aí a pessoa diz: não sei porque eu não sou abençoado, não sei porque eu não sou curado, não sei porque a minha vida está desse jeito. Se você pode crer, tudo é possível que crê. Quem está ouvindo fala graças a Deus, irmãos. Essa é a mensagem da cruz, irmãos. Eu posso pregar, falar de santidade, falar de prosperidade, eu posso fazer isso aqui, mas essa é a mensagem da cruz. Versículo 2: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Continua: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos.
Irmãos, isso não pode cair na mesmice. O nosso problema é que depois de algum tempo a gente acha que já sabe tudo. E a palavra parece que não mexe mais com a gente fica procurando algo novo. A palavra se renova, irmãos. A palavra se renova de dia em dia. E as pessoas ficam procurando alguma coisa nova, um mirabolante, um extraordinário, quando a palavra por si só é tudo isso. Ela é tudo o que nós precisamos. Voltando para capítulo 28. Quando viram, versículo 4, o anjo, os guardas tremeram de medo, desmaiaram e ficaram como mortos. Então o anjo falou às mulheres: não tenham medo, disse ele, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Mas um detalhezinho importante aqui na Bíblia Sagrada: embora os soldados tenham visto ou tivessem visto Jesus, a Bíblia diz que o anjo falou com as mulheres. Mas por que falou com elas? Tem um porquê, tudo tem um porquê. A Bíblia diz: sei que vocês procuram Jesus. Quando você vem para Deus, para uma reunião como essa, querendo achar Jesus, Deus fala com você. Deus fala com você. O anjo falou com as mulheres, não falou com os soldados. Quem está ouvindo fala graças a Deus, irmãos. Tem gente que está dentro da igreja e Deus não está falando com ela. Mas por que não está falando com ela? Porque é uma reunião chata? Porque parece que o pastor está sem inspiração? Porque a mensagem é repetida? Ou parece ser repetida? Porque você não está buscando Jesus. Porque a Bíblia Sagrada diz que até as pedras clamam. Se Deus usou uma jumenta, não vai usar o Josias? Eu sou melhor que uma jumenta? Deus vai usar. Agora, com quem ele vai falar? Porque o clarão veio para todo mundo. Todo mundo viu o clarão. Como relâmpago, viu o anjo. Mas Deus não falou com todos. Deus não fala com todos. Deus não fala com todos. Deus fala com aqueles que procuram Jesus. Quem pede, recebe. Quem busca, acha. O que bate, a porta se abre. Forte. Não tenham medo, disse ele, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Porém, ele não está aqui. Ressuscitou tal como havia dito. Tal como havia dito. A palavra está sendo pregada. Você pode ter certeza, em algum momento Deus falou. Como eu falava com vocês, aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús eram discípulos, eram seguidores de Jesus, mas estavam cabisbaixos, tristes, chateados, desanimados. Jesus apareceu no meio deles e perguntou o que estava acontecendo, porque eles estavam tristes daquele jeito. E eles falaram: é a respeito de Jesus, você não está sabendo? Era a esperança deles, era a esperança do povo de Israel. Só que hoje já é o 3º dia e até agora nada. Às vezes a gente fica assim, está andando com Jesus e a luta está sendo tão grande e já é o 3º dia, já é o 4º, já é o 5º, já é o 10º dia, já é um mês, já tem um ano, já tem um tempo e até agora não aconteceu nada. Aí Jesus foi falando, trouxe à memória o ensinamento novamente, trouxe aquilo que ele havia pregado,
até a hora que chegaram em casa, quando Jesus, a Bíblia diz que Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram. Só que aí Jesus desapareceu de diante deles. No partir do pão, no partir da palavra, do ensinamento, os olhos se abrem. Então, era algo que Jesus já tinha falado, já tinha pregado. Aliás, Jesus falou por várias vezes, eu separei aqui, por várias vezes Jesus predisse a sua morte. Por várias vezes. Uma primeira vez aqui, foi após a confissão de Pedro, está lá em Mateus 16, 21. Mateus 16, 21 diz: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Também disse lá na Galileia, Mateus 17, 22 e 23, Mateus 17, 22 e 23, ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. E pela terceira vez, a caminho de Jerusalém, Mateus capítulo 20, versículos 17 a 19, e subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele se escarneçam, e o açoite e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então a pregação foi completa. Nenhum momento da pregação Jesus escondeu o terceiro dia. Só que a gente está tão longe de Deus, ou deixa a tristeza tanto entrar na gente, tomar conta da gente, que a gente não consegue lembrar de que Jesus está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo agora, irmãos. Então você não tem que ficar triste, você não tem que ficar abatido, você não tem que entregar os pontos dizendo não tem jeito. Não! O meu Deus está vivo. O meu Deus está vivo. Volta aí para o texto, versículo finalzinho, é o 6. Porém ele, voltando lá para o Mateus 28, versículo 6. Porém, ele não está aqui, ressuscitou tal como havia dito. Entrem e vejam onde o seu corpo foi deitado. Até para comprovar, não tem mais nada aqui. Agora vão depressa e isso aqui achei tremendo, isso aqui, irmão. Preste atenção nisso aqui. Agora vão depressa e contem para quem? Aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai para a Galiléia a fim de encontrar todos lá. Caramba, irmãos. O recado foi: avisem para aqueles que seguem Jesus. Não era para avisar para aquele povo que está lá fora agora, não. É para avisar aqueles que confiavam nele, que ouviram dele. Sexta-feira tinha muita gente aqui. Falei da reunião de hoje. Era para a gente ter a igreja aqui cheia hoje. A mensagem foi para aqueles que andam com ele. Só que muitos deles, como muitos dos nossos hoje, não queremos. Mas o dia que surge uma doença incurável, aí quer se apegar a Deus. Aí surge uma dificuldade que foge o controle, aí procura buscar Deus. A Bíblia diz: buscar enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É agora. É o agora, não só o agora quando a corda está no pescoço, é o agora quando eu vou bem.
quando as coisas estão indo bem para mim, que elas funcionam, eu vou buscar mais, eu vou plantar mais para colher mais em o nome de Cristo Jesus. Olha só, agora vão depressa e contem aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai para a Galileia a fim de encontrar todos lá. Era isto que eu tinha a dizer para vocês. O anjo deu o recado, quer dizer, era isso, eu vim aqui só para isso. As mulheres correram do túmulo, muito assustadas, mas também cheias de alegria. E foram depressa procurar os discípulos para dar o recado do anjo a respeito de Jesus. Quando eles estavam correndo, de repente apareceu Jesus na frente delas. Que a paz esteja com vocês, disse ele. Elas caíram no chão diante dele, abraçando seus pés e o adoraram. Então Jesus disse a elas: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos. Olha aí, irmãos, a mensagem de Jesus é para os irmãos, a mensagem de Jesus era para aqueles que seguem a ele. Você me desculpe, mas para aqueles que só vêm na Santa Ceia, coitado dessa pessoa. Domingo é dia do Senhor, irmãos. Ele ressuscitou naquele dia e ele falou assim, fala para os meus irmãos para se encontrarem comigo. Aí fica lá o irmão, não vou hoje não, eu vou dormir até mais tarde, é o único dia que eu tenho para descansar. O dia que você morrer, você não vai acordar nunca mais, mas você dorme até, ninguém te acorda. Domingo é dia de gratidão, irmãos. Domingo Deus está num local dizendo, estou esperando por eles, para receber deles o louvor que lhe é devido, porque Ele é Senhor, digam graças a Deus. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam imediatamente para a Galileia para se encontrar comigo lá. Enquanto as mulheres iam para a cidade, alguns dos guardas que estavam guardando o túmulo foram para a cidade e contaram aos sacerdotes principais o que tinha acontecido. Quando os sacerdotes principais se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Olha só, decidiram pagar uma grande soma de dinheiro aos guardas e disseram a eles: vocês devem declarar o seguinte, vocês vão mentir, porque os anjos viram, os guardas viram, irmãos, os guardas viram e contaram para ele, aconteceu um negócio lá. Quando os líderes deles ouviram isso, falaram assim, vamos fazer o seguinte, vou te dar um dinheiro aqui, e vocês vão fazer o seguinte, cadê? Enquanto todos Quando os sacerdotes principais se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, decidiram pagar uma grande soma de dinheiro aos guardas, e disseram a eles, vocês devem declarar o seguinte, enquanto todos estávamos dormindo, os discípulos de Jesus vieram durante a noite e roubaram o corpo deles. Essa não era a verdade. Essa era a mentira que eles inventaram para que a notícia não se espalhasse. Porque se espalhasse, ia ser pior para eles. Se o governador ouvir a respeito disso, prometeram eles, nós defenderemos vocês e tudo ficará bem. Assim os guardas aceitaram o dinheiro e falaram o que lhes foi instruído. A história deles espalhou-se entre os judeus e ainda é repetida até ao dia de hoje. Aí está lá, irmãos, a mentira e a verdade. Nós, escolhidos por Deus para espalhar a verdade, enquanto a gente luta com outros que espalham a mentira, que esse negócio de crente não está com nada, que esse negócio de Jesus não está com nada. Só que essa mentira é falada até hoje, e a igreja por muitas vezes está calada. A igreja não fala aquilo que Jesus espera que ela fale, que ela pregue o evangelho.
Chega um dia desses aí, o que rola é chocolate, é ovo de Páscoa, e a igreja está calada, a igreja não fala a verdade. Ah, mas se falar, vai provocar. Ué, não provocam contando a mentira, e a gente fica calado, aceitando até a mentira deles, comprando também o chocolate? Irmãos, é pecado comer chocolate? Não é pecado, irmãos, mas num dia como esse, parece que é, porque era quando a igreja tinha que falar, a igreja tinha que falar. Mas prevalece a mentira, apaga toda a verdade, todo o sacrifício de Jesus, toda a obra da cruz é esquecida por causa do coelho. Todo o sofrimento, o sangue inocente derramado até a última gota é esquecido por causa do coelho. Ninguém lembra. Festejamos, nos divertimos, estamos alegres, vivendo nos nossos mundinhos. Então, versículo 16, os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram para o monte onde Jesus tinha dito que eles o encontrariam. Lá, eles o encontraram e o adoraram, mas alguns deles não estavam convencidos de que era realmente Jesus. Como é que pode um negócio desse, irmãos? Está falando dos discípulos, está falando de mim e de você. Então temos discípulos que adoram a Jesus, que se entregam a Ele, que o colocam como Rei, como Senhor da vida delas, que creem nele, e tem outros discípulos que não estão convencidos de que Ele realmente é Jesus. Então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: toda a autoridade no céu e na terra foi entregue a mim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Qual é a ordem? Vão e façam discípulos. Convençam as pessoas que eu sou o Senhor, que eu sou Deus. A gente está com os nossos amigos e não falamos isso. A gente está com os nossos parentes e não falamos isso. Enquanto já saiu um grupo para falar mentira, que ele não ressuscitou, que roubaram o corpo. E essa mentira está prevalecendo mais do que a verdade que temos, porque não falamos. Quem está ouvindo fala graças a Deus, irmãos? Porque saímos da igreja, como nós saímos agora, vamos lá para fora e estamos calados. Não falamos para não perder a amizade. Não falamos para não entristecer a pessoa. Ah, irmãos, que se dane. A ordem é, Jesus falou, vocês vão lá e façam discípulos. Façam discípulos. Batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando esses novos discípulos a quê? A obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E tenham certeza disto, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Deus vai estar com você nessa hora de você falar. Não tenha medo, irmão. Deus vai estar com você na hora de você falar, em nome de Cristo Jesus. Foi isso que aconteceu, irmãos, na ressurreição. E agora, quem vai dar crédito à pregação, se é que estamos pregando? A quem vai se manifestar o braço do Senhor, se nós estamos pregando? Se estamos pregando, Deus vai se manifestar. Se não estamos, não vai acontecer nada. Hoje é dia de celebração, dia de festa.
mas dia de se conscientizar do nosso trabalho, da nossa missão, em o nome de Jesus Cristo. Pede sabedoria a Deus. É que o senhor não conhece meu marido, pastor. É que o senhor não conhece a minha esposa. É que o senhor não conhece meu filho. É que o senhor não conhece os amigos que eu trabalho lá onde eu trabalho. Pede sabedoria a Deus, irmãos. Deus vai colocar a palavra certa para aquele coração. Você não imagina a capacidade que Deus tem para quebrantar corações, irmãos. Digam graças a Deus. Eu sempre falo de um amigo que eu fiz lá em Pirassununga, São Paulo. Quando eu era pastor em Pirassununga, eu estava com 22 anos. Faz tempo, irmãos. Eu tinha 22 anos. Aí uns colegas, filhos de uma obreira, foram ver um jogo de futebol de salão. Aí me chamaram, era um dia que eu não tinha reunião, eu morava na igreja, eu era o pastor da igreja e morava na igreja, e marcou o horário à noite, não tinha reunião naquele dia, eu falei, vamos lá, porque eu queria estar no meio deles, porque eram jovens que não estavam convertidos ainda, embora tivesse o pai e a mãe como obreiros da igreja, ainda não eram convertidos, e levaram um outro colega, também não era convertido, me apresentou, esse é o pastor da igreja da minha mãe e tal, não sei o que. E o rapaz, de 10 palavras, 9 era palavrão, irmãos. 10 palavras, 9 era palavrão. E eu perto deles, lá assistindo o jogo, e ele falava um palavrão, me pedia desculpa, falava um palavrão, me pedia desculpa. Coloquei no meu coração, falou, Jesus, eu vou ganhar esse cara para o Senhor. Aceitei como um desafio. Fui pegando amizade com ele, ele vinha sempre estar lá com a gente, ficava às vezes na igreja comigo. Uma vez eu fui para o Rio, levei ele para o Rio de Janeiro. Ele era São Paulino. Fui trabalhando no coraçãozinho dele, até o dia que eu levei as águas do batismo, em nome de Cristo Jesus. Foi uma vitória. Um outro, eu trabalhava na rádio, na nossa rádio em São Paulo. Rapaz, gente boa, mas não era de Jesus. Talvez a gente precisa disso de novo, olhar para as pessoas e como Jesus olhava, como ovelhas que não tinha pastor, a gente tem que olhar para o mundo desse jeito, irmãos. A gente tem que olhar para aquele amigo desse jeito, é uma ovelha que não tem pastor e que se morrer vai para o inferno. Então o que eu faço? Eu preciso salvar, eu preciso fazer discípulo. E esse rapaz trabalhava lá, fazia parte da direção da rádio, e eu olhei para ele um dia e falei assim, um dia eu vou te batizar. Ele ficou rindo, e um dia eu batizei ele também, para a glória de Jesus. Faz um tempo que eu não sou ousado desse jeito, eu, Josias, de repente olhar aquela pessoa e falar assim, não, eu vou salvar aquela pessoa. Talvez a gente precise voltar ao primeiro amor, em nome de Cristo Jesus. Sem medo de perder a amizade. O que eu não posso perder é a minha amizade com Cristo. A ordem dele é ir fazer discípulos. E é o que nós temos que fazer. Digam graças a Deus, irmãos. Fica com essa palavra. Em nome de Cristo. Guarda no seu coração, medita nela. Que ela seja uma bênção para a sua vida, em nome de Cristo Jesus. Digam graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus Cristo.